Já estamos ao vivo. Hoje é o quarto programa do segundo ano da História do Povo, da História do RN. Acho que é importante a gente falar desse principal movimento de esquerda que houve no nosso estado, que tentam de todas as formas apagar, e a gente está com dois mega especialistas aqui. Mas antes da gente começar a falar, inclusive, do nosso programa, eu queria lembrar algumas coisas que são importantes para a gente. Então, por exemplo, que dia 1º de maio, que a gente vai ter um programa específico sobre a Petrobras, daqui a pouco eu divulgo esse programa, sobre a greve de 95, a gente precisa também lembrar que são os 26 anos da DHNet, os 26 anos do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, que fez uma BBS, que montou todo esse processo que Roberto Monte agrega, né, e que vai culminar justamente na possibilidade hoje da gente poder contar essas histórias, porque Roberto conseguiu juntar essas histórias e publicar essas histórias no site, né, ainda na época da BBS, numa outra época, mas a gente vai falar mais sobre isso sábado que vem. Quero de cara já agradecer todo mundo que está aqui no site, que está aqui no YouTube. A gente já tem aí uma quantidade bacana de pessoas falando sobre, aguardando a gente vai interagir com isso, mas primeiro seja bem-vindo, professor, seja bem-vindo, Natanael, né, talvez das pessoas que mais têm propriedade, né, para falar sobre 35, porque pesquisou, porque leu, porque foi atrás da história, e é um pouco do que a gente consegue saber através da sua pesquisa. Então, seja bem-vindo, professor, e, por favor, pode começar a falar. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, Romulo Scaffari, obrigado a Roberto Monte. Parabéns aí pelo aniversário do DHNet, esse projeto importantíssimo de arquivamento, de preservação de memória. Boa noite aos participantes. Daqui a gente não tem o controle nem do diálogo de quantas pessoas estão e tal, mas quantas sejam, se tiver uma pessoa, já vou lembrar aqui o poema de Rainer Maria Rilke, quem se eu gritasse entre legiões de anjos me ouviria, não é? Importante que tem uma que escute, né? Que ouça. Muito bem, a ideia é de falar sobre o movimento... Mas, assim, só para responder isso que o senhor falou, a gente está, Salzete Freire está aqui, Raimundo Reginaldo está aqui, Carlos Antônio Peixoto está aqui, Sérgio Guedes está aqui também já há um tempão, esperando começar o programa, João Maria Oliveira, a gente também tem tem outras pessoas que aí, conforme a gente vai o programa acontecendo, eu vou falando quem está aqui. Mas a gente já tem aí um pessoal que está aqui junto com a gente já. Tá ótimo. Então, para eu falar sobre o movimento revolucionário de 35 no Rio Grande do Norte, não é isso? Qual é o tempo que você me dá? Porque eu posso falar em 5 minutos ou 5 anos. Depende. Na verdade, eu estou aqui para aprender. Claro que eu li muito do que está no site de próprio Roberto, né? Também tem, para quem não conhece, tem esses dois livros aqui que falam muito sobre 35, tanto aqui quanto em Pernambuco. E eu já fiquei sabendo que tem um sobre o Rio de Janeiro, né? Que está aí que uma hora sai também esse livro. Mas é todo o seu programa. O quanto você precisar falar, se a gente virar a noite aqui, eu também não ligo, não. Porque, assim, eu sou formado em História e sou formado em Cinema. Só que eu não sou potiguar. Eu chego no Rio Grande do Norte faz 12, 13 anos. E 35 sempre foi uma coisa que me instigou muito, porque foi o único lugar do Brasil que deu certo, foi aqui. A gente pode dizer, né? Mas, por favor, a história é sua. Tá certo. Eu gostaria, Rômulo e meu amigo Roberto Monte, espectador, de começar fazendo uma breve, realmente eu prometo uma breve análise da geopolítica internacional e nacional do contexto de 35, para poder a gente situar o movimento, porque senão fica uma coisa solta se a gente entender, não é? Então, mundialmente, não é,
As potências imperialistas estavam necessitando de um rearranjo em crise, estavam em crise econômica, capitalismo, e as saídas autoritárias, né? Alguns países centrais marchando no caminho do fascismo e do nazismo, os movimentos, a ascensão do nazismo e do fascismo antecedendo na antessala do que seria depois a deflagração, não é, do ovo da serpente da Segunda Guerra Mundial do fascismo, né? Então foi desse contexto. Aqui no Brasil, aí um país, como a gente sabe, da periferia do capitalismo, onde os efeitos deletérios de uma crise são sempre mais agudos e profundos, né? Está uma crise econômica enorme, um desemprego, uma fome brutal, não é? Que, gerando protestos e marchas contra a fome e tal da população. E, por outro lado, as oligarquias e a burguesia dirigente, né, tinham uma alternativa política para encontrar essa solução nos limites institucionais, marchando para o autoritarismo de viés fascista com Vargas. Então, foi um período de repressão aos movimentos grevistas, de repressão violenta, de banimento de lideranças sindicais para fora do país, do fechamento da Aliança Nacional Libertadora, que era a grande frente nacionalista e libertadora, então, um decreto fechando a liberdade de organização, violando a Constituição, não é? Que era uma grande frente de massas que ganhava adesão com o Projeto Nacional Libertador, e também empastelamentos de jornais, quer dizer, era o governo Vargas dando passadas largas no caminho do fascismo que viria efetivamente a ocorrer com o golpe do Estado Novo em 37, que todos conhecem, né? A implantação, de ficar descarado de vez, suspendendo eleições, etc, etc. Mas é nesse contexto aí que nós vamos falar de 35. 35 está nesse preâmbulo, nesse pré-vestibular, vamos dizer, do ascenso do caminho autoritário e fascista do governo do Brasil e, mundialmente, a disputa de hegemonia entre essas direções. Muito bem. A Aliança Nacional Libertadora, que foi essa grande frente nacional e antifascista, tinha um programa avançado da época, um programa de moratória da dívida, um programa de estatização das riquezas nacionais e reversão em benefício do povo. Então, uma série de propostas bastante avançadas para a época e aglutinou, apesar de ser um programa gestado e pensado pelo movimento comunista nacional e internacional, é preciso dizer, contou com a adesão de amplos setores que não eram exatamente comunistas, mas democratas, nacionalistas, inclusive nas Forças Armadas que existiam naquela época. Setores das Forças Armadas, sobretudo os tenentes de viés prestistas que aderiram à Aliança Nacional, como Herculino Cascado e tantos outros, e tantas figuras eminentes. Bom, 35 no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte teve só para explicar. Então, Luiz Carlos Prestes estava em Moscou em 34, quando os dirigentes, Miranda, que era secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, em absoluta consonância, para não dizer que isso aqui era um satélite, uma correia de transmissão, em absoluta consonância com os dirigentes do Comintern, da Terceira Internacional Comunista, estavam de comum acordo que o governo brasileiro marchava para o fascismo e que, diante do fechamento da Aliança Nacional Libertadora, não tinha alternativa na legalidade, que tinha que se partir para a luta armada e que as condições objetivas estavam dadas. As amplas massas existiam uma crise profunda, desemprego, etc., etc., o recrudescimento da luta de classe pelo fechamento pelo governo Vargas, e, por outro lado, existia uma base social organizativa, porque a Aliança Nacional Libertadora era um grande movimento de massas organizado de norte a sul do Brasil, sob a hegemonia do PCB. E o depoimento do Miranda na Internacional para os dirigentes do comitê foi que era partir para a luta armada, para morrer lutando ou se curvar e morrer como escravo. E com essas palavras, né? E aí fica de comum acordo que
a Internacional daria um certo apoio, sobretudo com assessores e assessores políticos, etc., e que Luiz Carlos Prestes, que então tinha aderido ao movimento comunista, que Prestes, da coluna Prestes, não era um comunista, era um tenente insurgente, né? Representava a rebeldia dos tenentes contra as oligarquias do café com leite naquela época. Mas então Prestes aderiu à Internacional Comunista e ao PCB. E foi deslocado de Moscou para o Brasil para ser o chefe militar, coisa que ele conhecia bastante, porque era um capitão militar, tinha liderado a grande coluna que marchou 2.500 quilômetros pelo interior do Brasil numa guerrilha, para ser o comandante militar da Revolução. O núcleo Prestes vem, entra clandestinamente no Brasil como se fosse casado com Olga. Isso tem filmes, tem livros, tem uma franca literatura sobre isso. Ele entra e também vem os dirigentes comunistas da Internacional e do Birô Sul-Americano, caso de Rodolfo Guiol e outros aqui da América do Sul. E se concentram no Rio de Janeiro, que era a sede da capital federal brasileira. Ali era o comando da Revolução, a cabeça pensante da Revolução. Então, era essa a coisa. Prestes foi aclamado como presidente da Aliança Nacional Libertadora, né? No teatro lotado, no Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E a Revolução estava sendo preparada, estava em gestação pelas caravanas, os caravaneiros da Aliança Nacional Libertadora, do Brasil afora, fazendo proselitismo, e aqui e acolá tendo enfrentamentos com a polícia e com as oligarquias, etc, etc. Mas a preparação da Revolução estava por aí. Aí tem um porém. O grande porém é o seguinte, é que a Revolução é um momento, essa é uma discussão longa, que não dá para a gente encerrar aqui, mas a Revolução é um processo que não se tem, primeiro, a luta de classes, ela não tira férias, é uma coisa permanente enquanto existirem classes antagônicas. Segundo, não é uma coisa burocrática, é um processo que eclode em determinadas circunstâncias, quando circunstâncias, elementos objetivos e subjetivos se somam, as condições revolucionárias objetivas e subjetivas se somam. Foi o caso do Rio Grande do Norte. Eclodiu pioneiramente no Rio Grande do Norte. Tá. Cortou? Oi, não, pode continuar. Eu quero fazer umas perguntas, mas continua o seu raciocínio e depois eu pergunto. O Rio Grande do Norte eclodiu, e para muitos pioneiramente, e tem até uma teoria da conspiração que isso não foi infiltração policial, foi não sei o que, nada disso. Aí entram alguns aspectos curiosos da Revolução no Rio Grande do Norte, que desfaz todas essas teses de infiltração, de precipitação, não sei o quê. Em primeiro lugar, a Revolução no Rio Grande do Norte não começou sequer com a tomada do quartel do 21 BC. Começou com a guerrilha no Vale do Açu, Mossoró, com Manuel Torquato. Então, na região do Vale do Açu, Mossoró, que hoje compreende uma área de 14 municípios, que vai Macau, Mossoró, Areia Branca, Pendência, um bocado de municípios ali, nessa parte que corresponde ao Cucuruto, a cabeça do elefante, do nosso paquiderme. Eu sou potiguar, eu sou papagirimu. Eu vim exilado para Pernambuco, estou aqui há 50 anos, mas eu sou potiguar e não esqueço minhas raízes. A cabeça do elefante, que é aquela região do norte, do nordeste, do Potiguar, que é ali a região do Vale do Açúcar, a região de Carnaúbas e Salinas. E o Partido Comunista tinha organizado vários sindicatos de massa, sindicatos que desenvolveram lutas importantíssimas por condições de trabalho, contra as condições miseráveis de escravidão, contra a exploração, por melhorias salariais, contra demissões, greves políticas. Esse sindicato organizou dois movimentos importantíssimos, os sindicatos ali do Vale do Açúcar. Organizou uma passeata, uma manifestação que foi contra a fome, a passeata da fome, contra a fome, que resulta na ocupação do mercado público e no saque dos alimentos e a distribuição com os pobres famintos. Esse foi um. O outro momento foi o momento da greve geral, que toda aquela região de Mossoró ali paralisou as atividades. E a guerrilha rural começou porque Torquato, Manuel Torquato, que era a liderança política e militar principal, entre outras, ele arregimentou 20 entre os combatentes mais destacados e começou a guerrilha
a guerra de guerrilha rural na região do Vale do Açu, no mês de agosto de 1935. E essa guerrilha rural é um dos acontecimentos, talvez porque o Brasil seja esse país de origem escravocrata e que os trabalhadores do campo são tão esquecidos, são sem voz, e camponês foi ter carteira assinada depois de 60, dos anos 60 no Brasil, né? Aquela coisa toda. Você falava em assinar carteira de um trabalhador do campo, era ser comunista. Isso é um país de senhor de escravo, de escravidão, de absurdos inaceitáveis, mas sim. Então, talvez por essas razões, de uma elite agrária, escravista, reacionária, atrasada, analfabeta, despreparada, arrogante, se fale tão pouco desse importantíssimo, desse glorioso movimento que foi a guerrilha rural do Vale do Açu, em Mossoró. É um dos acontecimentos mais desconhecidos da história brasileira e menos falado e pouquíssimo estudado. E aqui eu preciso fazer um pequeno parêntese. Eu vou fazer vários parênteses dentro dos parênteses, botando colchete, porque são muitas interseções. E se eu conseguir, se a idade me permitir conseguir voltar para o fio da meada, eu voltarei, assim espero. Uma é que Luiz Maranhão Filho, o nosso companheiro Roberto Monte, que é o presidente da comissão de celebração do centenário do nascimento de Luiz, está aqui o nosso coordenador, faço parte honrosamente, ele me convidou, eu topei fazer parte. Luiz Maranhão Filho, que foi sequestrado em 1973 e assassinado, até hoje está insepulto, assassinado pelos turcos. Agora está recebendo uma homenagem do povo potiguar da melhor maneira, sendo lembrado sobre a memória. Luiz Maranhão foi o primeiro a escrever sobre essa guerrilha do Vale do Açu, em Mossoró. Ele escreveu nas páginas do jornal A Voz Operária, no ano de 1950. É uma matéria grande, analítica, na qual ele exalta o movimento, as qualidades e as lições que ele passou para a história. Então, a Revolução no Rio Grande do Norte, ela começa, primeiro, ela começa no campo, na área do Vale do Açu. A Revolução foi uma revolução orgânica, no melhor sentido da palavra. Orgânica por quê? Porque tinha um partido, o Partido Comunista, tinha uma frente, a Aliança Nacional Libertadora Nacional, com um programa político. E tinha ligações e referências internacionais, que eram os internacionalistas e militantes da Internacional Comunista e do Biro Sul-Americano da Internacional Comunista, que estavam no Rio de Janeiro, dando apoio logístico, teórico, etc., para a Revolução. Então, esse é o dado. Então, foi uma revolução no sentido orgânico da palavra. Não foi golpe, não foi quartelada, não foi tampouco insurreição, nem Bernarda. Foi uma revolução tentada, conquistada em parte, particularmente em Natal, no Rio Grande do Norte, como um todo. Muito bem. Então, a guerrilha ocorre, a guerra de guerrilha, que se caracteriza por táticas similares à usada pelos cangaceiros, né, que é de ataques de surpresas e recuos, e se esconder, etc. Não vou dissertar aqui isso aí, depois em pergunta a gente pode tratar sobre a tática de guerrilha rural. Então, tinha os núcleos, eram em torno de 20 guerrilheiros liderados por Torquato, e que naquela região ali faziam assaltos e também distribuíam alimentos e fazia proselitismo político e tinha um apoio na região. Esse apoio foi tão grande que o movimento de 35 foi controlado pelo governo, reprimido violentamente. Teve gente que enlouqueceu, como o caso de Berger e internacionalistas. Teve gente entregue para a Gestapo para ser morto na Câmara de Gás, foi o caso de Olga Benário. Teve gente morto na tortura, aquela repressão mais violenta do governo fascista brasileiro. E a guerrilha rural continuou em Mossoró, só acabou em julho de 1936. Só para se ter uma ideia da autonomia e da força que tinha, do enraizamento, porque correspondia aos anseios das massas pobres camponesas. E aí tem um outro elemento histórico. Nós estamos falando do Vale do Açu. Isso é uma coisa para os historiadores novos. Eu quero também aqui agradecer ao jovem pesquisador, historiador, Antônio Carlos,
de Medeiros, que nos ajuda, né, nosso colaborador no nosso grupo. Os jovens historiadores pesquisarem isso, é que o Vale do Açu representou a mais significativa luta armada dos indígenas contra a ocupação no Nordeste brasileiro. Uma luta que foi também de guerras de guerrilha, que é a forma da guerra. Os índios não lutam como exércitos tradicionais, mas se camuflando como mais próximo das táticas de guerrilha, quer dizer, as táticas de guerrilha aprenderam com os índios. Quer dizer, no Vale do Açu, os janduís dos séculos 1500, 1600, século XVI, século XVI, XVII. Foi da passagem do século. 30 anos durou essa guerra com o extermínio dos indígenas. E foi no próprio Vale do Açu onde, de alguma maneira, respinga alguma tradição oral de luta guerrilheira, de luta pela terra. Quer dizer, aquele solo daquele vale, daquele vale de Carnaúbas e Salinas, ali tem o sangue de combatentes que vem desde o século XV e que depois foi derramado novamente no século XX pelos comunistas e guerrilheiros que tentaram fazer uma revolução, a primeira revolução socialista no Brasil, uma tentativa. Natal. Aí a revolução eclodiu num sábado à noite. O governador estava na solenidade no teatro. Quando soube da revolução, fugiu e se exilou. Foi um recordista de exílio. Saiu do consulado do Chile e foi para o consulado da Itália. Em 3 dias. Ele teve 2 exílios. Rafael Fernandes. Mas o que importa é que o proletariado, e não foi só isso, tomou o 21BC, e não só o 21BC. Teve alguma resistência no quartel da Polícia Militar. Teve aí, que é colocado como a Troia Potiguar, coisa nenhuma. Existiu, de fato, uma resistência. As células comunistas dentro da Polícia Militar não funcionaram para tomar por dentro, porém, eles foram entregues. Eles se entregaram até não houve vítimas, somente uma farsa, que foi o famoso doidinho, que é o caso do patrono da Polícia Militar de Natal, que é o soldado Luiz Gonzaga. Todo mundo já existe documentos provando que isso foi uma farsa, era um pobre doente mental que estava no lugar errado e morreu. Depois botaram ele como se fosse um soldado que foi fuzilado e o grande mártir, o protomártir da Revolução, e virou patrono da briosa Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Tem até um mausoléu no cemitério do Alecrim, feito por um governador xeleléu dos militares em 64, que o Rio Grande do Norte teve vários. Não me lembro aqui o nome do tipo social que construiu o mausoléu do soldado Luiz Gonzaga. Mas essa história não é novidade do Luiz Gonzaga, isso não é novidade. Isso foi o primeiro a denunciar isso, foi o João Maria Furtado, o pai de João Maria Furtado, o velho, o juiz antigo, que era um marista, seguidor de Mário Filho, que tinha sido interventor no Rio Grande do Norte. Mas muito bem. Natal foi tomado, sem muita resistência. As autoridades fugiram. Um governo popular foi aclamado em praça pública. Um sapateiro foi colocado no poder. Praxedes, Zé Praxedes. Aí tinha o resto da junta governativa, o nome dos membros da junta governativa com as funções. O mais importante, essa junta governativa fez? Tratou de publicar para dar divulgação ao grande programa revolucionário da ALN. Então, o jornal A Liberdade, lá nas oficinas da República, que era o jornal oficial, foi impresso o jornal A Liberdade. Emitiu alguns boletins que foram jogados de avião para a sociedade, tentando tranquilizar a população das coisas. E tomou medidas como o abaixamento do preço do pão, a gratuidade do bonde, e sob medidas importantes do ponto de vista de um governo popular e revolucionário. Então, o Natal, o governo é constituído em Natal, funciona lá na Vila Cincinato, que era a Casa Civil, era uma mordomia que o governador tinha na época, né? Uma casa do governador, como se chamava, que era um palacete, onde ele vivia. Ele tinha um palácio, o Palácio do Potengi, e tinha a casa
do governador lá na Vila Cincinnati. Essa Vila Cincinnati foi onde se instalou o governo popular revolucionário. E ali se formaram 3 colunas militares e o estado do Rio Grande do Norte, o Paquiderme. Professor, depois é um trabalho para... A gente vai continuar já sobre essa coluna, só para a gente não ficar muito grande para voltar para as perguntas lá atrás, a gente fazer mais um formato de bate-papo mesmo, que é a ideia, é uma aula para a gente, é uma aula para um monte de gente que está aqui assistindo também, inclusive o próprio Antônio Medeiros, que está aqui também mandando um abraço, e que realmente é um jovem pesquisador, eu acho que talvez venha somar muito também no Rio Grande do Norte. Mas, por exemplo, essa insurreição ela teve apoio popular também do pessoal, dos moradores da cidade do Natal, né? Porque a gente vinha de 4 interventores que Getúlio Vargas trocava, sei lá, quase todo ano o governador daqui, que era um interventor, né? Getúlio Vargas tirava e colocava outro. O próprio Rodolfo Fernandes foi eleito de uma maneira que o povo também não tinha participação. A fome era grande, o desespero das pessoas aqui também era grande. Então, assim, quando vem esse governo popular, é realmente popular, ou seja, a população de Natal, principalmente a mais carente, a mais pobre, ela entendeu que quem estava no governo, que quem assumiu aquele governo era um pessoal que estava disposto a fazer um mundo mais justo, né? Ou seja, a elite se incomoda, a elite vai se incomodar com isso, mas o povo, de uma maneira geral, apoiou, né, muito o movimento. Sem dúvida, sem dúvida. Diferentemente do que, primeiro, a ideologia da burguesia dominante, ela procura colocar no esquecimento. Quem trabalha com memória, verdade e justiça precisa saber disso. Botar no esquecimento, né? Para que porque o 35 foi um pesadelo para eles. Eles saíram do poder. O governador saiu correndo do Estado, pediu asilo político. Os secretários se esconderam. O povo assumiu o poder, tomou o poder na mão, em praça pública, foi aclamado. Então, isso é um negócio que faz tremer as classes dominantes. A burguesia não quer saber disso. Então, tratou de esquecer. Esse é um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil e do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, numa outra direção, tem que exaltar esses grandes acontecimentos, a guerrilha rural do Vale do Açu, a tomada de Natal, as colunas, os feitos, né? Agora, sua pergunta. De fato, foi uma insurreição popular. Tomou-se o quartel, porque você tem que tomar quartéis. Os quartéis, os soldados atirando em você, você não vai. Tem que tomar as armas e colocar os soldados que querem aderir à revolução do seu lado e prender os outros. Tomou-se os quartéis, foi o 21BC. Mas quero dizer que a população de Natal, operários portuários, comerciários, estudantes e um grande número de mulheres, esse é um dado importantíssimo, um grande número de mulheres foram para o quartel receber armas e fardamentos. Esses dados, aí não é fake news, não, isso estão nos processos do Tribunal de Segurança Nacional criado por Getúlio Vargas para punir. Então, estão nos processos para que pesquisadores estudarem. Foi quando eu fiz os meus livros, estavam lá. Então, é alto o número, eu não me lembro aqui de cabeça qual é o percentual, mas o número de mulheres é um número expressivo das mulheres que pegaram em armas e que se fardaram para defender a Revolução. De populares, de estudantes, de jovens, de bancários, de poetas, teve artistas. Então, as pessoas compareciam aos quartéis para pegar armas e defender a Revolução. Agora, então foi popular, sim. Agora, uma revolução, ela não pode... a revolução é um processo e ela depende de fatores locais, nacionais e internacionais, de uma correlação de força mais ampla para triunfar. Se o Rio Grande do Norte, e aqui eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer, a Revolução Comunista, que eu classifico como comunista porque o Partido Comunista era hegemônico na Aliança Nacional Libertadora, inclusive na formulação do programa. Contou com bravos nacionalistas. Sim, contou. Importantes, mas foi a direção política orgânica, era a força política mais organizada, era o Partido Comunista Brasileiro. Então,
Esta força política, com ajuda internacional, com ajuda pessoal, não era chamado ouro de bolsilho, você não estava comprando mercenários. Você trabalhava com as consciências e as necessidades do povo. E tinha um programa que era capaz de movimentar multidões. E por isso o governo Vargas fechou a Aliança Nacional Libertadora, impediu de chegar a uma vida legal. Então foi a alternativa armada. Contou com o apoio da Internacional Comunista? Contou. Foi esquecida porque a burguesia quer esquecer e não quer viver essa história, não quer essa vergonha para eles. E nunca quer tratar como um acontecimento de a luta de pobres trabalhadores contra exploradores capitalistas, por um lado. Por outro lado, tem outro aspecto, que foi o descaminho do revisionismo do Partido Comunista Brasileiro. Porque o artigo que foi escrito por Luiz Maranhão foi de 1950. 1950. E o caminho, o descaminho e o revisionismo, a traição de classe, a adesão às alianças de classe, a coexistência pacífica e o abandono e o esquecimento e até a autocrítica, desrespeitando a memória dos que lutaram e dos que tombaram em 35, com as autocríticas estúpidas, sem uma análise profunda dos movimentos, inclusive aceitando a retórica histórica construída pela burguesia, que foi uma quartelada. Tem, inclusive, gente do Partido Comunista. Eu não vou falar de uma amiga aí do Rio Grande do Norte, que é uma historiadora, que foi dirigente do Partido Comunista, que tem um livro, que vai e diz que foi uma quartelada, uma precipitação, e senta o pau entra nessa linha, porque ela estava nessa linha do partido. Mas isso se dá depois de quê? Do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E esse 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética foi o famoso congresso do relatório calunioso de Nikita Khrushchev e sua camarilha, com a guinada para a direita. E aí abandonou, adeus às lutas, vai ser a coexistência pacífica, a conciliação de classes, coisas que a gente vê hoje com a social-democracia. Com sociais liberais, a social-democracia faça suas alianças de classes, não comunistas. Comunistas, o antagonismo e o recrudescimento e a luta revolucionária. Então, o artigo de Luiz Maranhão é de 1950. A partir de 56, as lideranças do Partido Comunista fazem autocrítica e botam no esquecimento. Eu fui dirigente, eu fui militante, eu sou filho de comunista, meu pai foi caçado em 64, Salomão Sarmento Moraes. E eu fui, por mais de 20 anos, membro do Partido Comunista, inclusive da direção aqui em Pernambuco. Direção estadual, seção nacional, um monte de coisa. Anos. Para eu pesquisar em 35, para conversar com pessoas que eu conheci, vários, que ainda eram vivos do meu tempo de dirigente comunista do PCB. Para eu conversar com essas pessoas. Porque eu conversei com o Luiz Carlos Prestes, eu conversei com o Gregório Bezerra, eu conversei com o Cabo Dias, eu conversei com vários dos personagens que eu escrevo sobre eles. Para eu conversar com essas pessoas e retirar delas alguma coisa. Se eu tivesse Roberto Monte naquela época, eu ia botar para gravar esse pessoal todinho, né? Ficava bem melhor. Mas para eu extrair tantinho assim, era uma dificuldade, porque era uma pedra, um túmulo cavado. Botavam uma pedra em cima, eles não queriam saber de 35. Eles diziam, não, aquilo foi um erro, aquilo foi uma aventura e tal. E não vi em nenhum momento uma palavra elogiosa sobre isso. Eu tenho uma visão crítica desses companheiros. Não estou aqui cuspindo. Eu aprendi muito no Partido Comunista Brasileiro, muito, e devo muito, mas eu tenho compromisso com a luta do proletariado e do socialismo. Neste sentido, eu entendo que a chamada autocrítica de 35, ela é incompleta, distorcida e, em certos aspectos, caluniosa. Que o partido, se quiser reassumir a sua condição de partido verdadeiramente comunista, que não é o que faz um partido comunista, não é ter o nome de comunista. É ter ações que caracterizem como comunista e, portanto, representativa dos interesses do povo. 35. A Revolução de 35 em Natal representou efetivamente os interesses das massas exploradas, dos trabalhadores, dos pobres, que pegaram em armas, que aderiram à Revolução na cidade de Natal e também no campo, porque a guerrilha não sobreviveria mais de um ano se não tivesse apoio social. Nem lá, no Vale do Açu, nem na China, nem em canto algum do mundo.
Então, tinha apoio social, teve adesão popular. Agora, não poderia triunfar somente em Natal e no Vale do Açu, com o Brasil todo, o movimento não teve a mesma consistência, não teve a mesma determinação nem infiltração nenhuma. Você, Rômulo, levantou muito bem o quadro do Rio Grande do Norte. Era um quadro aqui, estourou no Rio Grande do Norte porque estava uma crise. O Rafael Fernandes foi eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa, por um voto de diferença. Estava ali a oligarquia dividida. O primeiro ato que ele faz é dissolver a Guarda Municipal, uma guarda que a do Rio Grande do Norte, essa guarda, era uma das maiores do Brasil, tinha 500 homens armados, era uma cabide de emprego. Porque antes, e a gente estava bem próximo da República Velha, o que acontecia? Quer dizer, o Rio Grande do Norte, como outros estados, era governado por chefes oligarcas, proprietários de terra, etc., que tinham seus capangas, que tinham armas, né? O Dinarte Marins, que é um político conhecido do Rio Grande do Norte, ele tinha homens, guardado desde 30, milhares de fuzis, de armamentos e de capangas, não é? E que eles usou, inclusive, em 35 para colocar nos caminhões e sair como herói da Revolução, que também não foi. Mas o Rafael Fernandes, a primeira coisa que ele fez foi dissolver essa guarda, gerou um descontentamento, quer dizer, desses desempregados, com a greve de operários, com a insatisfação popular, e aí o Partido Comunista, reunido no bairro das Rocas, decidiu por eclodir a Revolução, até porque já tinha começado na área rural, com o Manuel Torquato. Eclodiu a Revolução, tomou-se o quartel e este foi o fato. Agora, o resto do Brasil, a coisa não vingou. Professor, professor, uma pesquisadora, e é esse tipo de gente que é importante para a gente ter essa consciência maior, a Luísia Freire. Ela está aqui falando que foram 28 mulheres que pegaram em armas para essa revolução, e ela também conseguiu nomes como, dentre essas 28 mulheres, Amélia Reginaldo, Leonila Félix, Luísa Gomes Reginaldo, ou seja, realmente porque a gente está aqui com uma audiência alta aqui no YouTube, a gente já está com mais de 85 reproduções já desse vídeo, então a gente está alcançando já uma turma legal, e o objetivo desse programa é justamente trazer esse debate, trazer essa discussão, de falar, olha, 35 foi importante, assim como a gente falou no último programa, que a gente falou sobre a Liga Camponesa de Mossoró e o Sindicato do Garrancho, que foi o último programa que a gente fez, eu acho que eles se completam, né? Davi Leite também está aqui presente. Manda um abraço para Davi Leite, meu amigo, e a historiadora, agradeço a ela, eu agradeço porque ela está enriquecendo. Olha, essa Amélia Reginaldo é uma personagem que, para mim, o movimento organizado de mulheres do Rio Grande do Norte e as entidades democráticas devem essa homenagem a esta grande mulher. Porque ela foi uma vanguardista em todos os aspectos. A condição de mulher numa sociedade patriarcal e machista em 1935. Essa mulher foi uma mulher comunista, combatente. Ela não só pegou em armas, ela estava junto lá no jornal, na confecção do jornal, ela estava lá na redação hoje deve ser o jornal A República, que naquela época, para o jornal que ia sair, era a Liberdade, né? Esse negócio do jornal, tem um negócio interessante que eu pedi para o Roberto comentar, né, que foi sobre o jornal A Liberdade, inclusive, aonde ele foi impresso. Também é um fato, só um pitoresco, né, em cima dessa história toda. Mas, só para a gente poder deixar participar, a gente já vai voltar, e eu não esqueci que a gente precisa falar ainda, né, dessas 80 horas vermelhas, que é um outro livro que tem também publicado, mas se foi essas 80, é a pergunta que vem, mas antes da gente continuar essa história, tanto de falar sobre o governo em si, e falar sobre a repressão que foi violentíssima de Getúlio Vargas em cima disso, eu vou pedir para Roberto Monte também falar um pouquinho, né, falar entre essa história que eu estou pedindo para ele contar a história do jornal A Liberdade, de fazer esse resgate também,
Porque tem muito pouca coisa na internet sobre o levante de 35, a insurreição de 35, ou a revolução de 35, como a gente pode chamar, mas o pouco que tem é mais sério, né? Saindo do discurso e saindo dessa narrativa da direita de querer diminuir o que foi 35 aqui, né? Chamando de vários nomes, inclusive dando um apelido para uma revolução que como se fosse uma loucura das pessoas, né? Então vou pedir para Roberto Monte também falar um pouquinho sobre esse período. Boa noite a todos, né? Um abraço para o nosso amigo Natanael. Natanael, eu acho que a gente esqueceu um pouco de falar que você, Natanael Martins Sarmento, né, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu estou vendo aqui, Natanael, que você nasceu no dia 24 de agosto de 53. Eu nasci no dia 24 de agosto de 55, né? E seus pais, Rosa e Salomão Moraes, eram os donos do Hotel Avenida, na rua Duque de Caxias, né? Está em Recife, mas é daqui, né? Mas, Rômulo, o que eu vou, na verdade, eu primeiro quero complementar um pouco, antes de entrar na tua pergunta, porque, veja só, o companheiro Natanael Sarmento, juntamente com, acho que com 3 pessoas aqui no Rio Grande do Norte, foram muitas as pessoas que, de alguma maneira, fizeram alguns livros que falam especificamente da questão de 1935 aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós temos o nosso companheiro Luiz Gonzaga Cortez, grande amigo nosso, e eu posso dizer o seguinte: grande parte do material de Cortez está comigo, inclusive material em áudio. O companheiro Homero Costa, quer dizer, eu diria o seguinte: 3 pessoas, Natanael, eu acho que trabalharam legal essa questão de escrever sobre 35, aqui, morando aqui em Natal, e em Natal, que é Luiz Gonzaga Cortez. Cortez tinha uma característica que ele era jornalista, então ele não ficava preocupado muito em negócio de documento, ele entrevistava as pessoas, e foi muito importante isso. A segunda pessoa foi Homero, que também pegou talvez o mesmo caminho. Eu fiquei conversando com Natanael ontem, a tese de Natanael antecede a de Homero, sobre 35. E nós temos também Leonardo Barata, né, que eu acho que Barata tem material que ele vai ter que ter a generosidade também de soltar esse material. Essa transmissão hoje, ela insere-se dentro de um esquema no qual o nosso grupo, que tenta ser o mais amplo possível, trabalhar a questão da memória aqui no Rio Grande do Norte, e a partir de agora nós estamos com essas lives e todo esse tipo de coisa, começando a querer trabalhar uma pós-TV. Então, a ideia é que muito esses assuntos ligados à história do Rio Grande do Norte, a partir de agora, nós vamos, de alguma maneira, intensificar e trazer os mais diversos assuntos. Então, falando sobre tanto o material de Natanael, o material de Cortez, de Homero e de Barata, né, muitas pessoas também escreveram sobre a questão 35. No dia 1º de maio de 95, ou seja, há quase 26 anos, nós criamos o chamado BBS, Direitos Humanos e Cultura, que depois virou a DHNet. E desde essa época, eu abri uma página na internet e na DHNet sobre a questão de 35 aqui no Rio Grande do Norte, né? Isso há 20, 25 anos atrás. E, nisso tudo, eu comecei a levantar todo esse material de uma forma mais ampla, né? Tanto um mapa de Natal, o mapa do RN com a questão das colunas, né? O ABC da insurreição, né? Eu sou de Natal, né? Desde pequeno eu ouço muita história, né? Então, o achador de dinheiro é um termo de quem é daqui de Natal sabe que é um termo ligado a 1935. O ABC, nesse material, eu abri
pegando como parâmetro o material de Homero, é o ABC do que eu chamava indiciados, hoje eu chamaria de reprimidos, né? Foram, no Rio Grande do Norte, cerca de 1.039 pessoas. O ABC dos pesquisadores, o jornal A Liberdade, que você tem lá da sua forma mais ampla, né? Os livros, os textos de reflexão e a linha do tempo. A linha do tempo, acho que foi um negócio que eu, de alguma maneira, eu ampliei, pegando os livros de todos esses autores, né? Porque eu peguei o início até o final do movimento, hora a hora. Chega o ano de 2021. Quer dizer, aquilo que a gente começou, Natanael, trabalhando em cima de documentos, eu acho que falta ainda pegar ainda muito documento para colocar aqui, mas pegando o que foi, de alguma maneira, editado, a gente trouxe, de alguma maneira, para a internet, e tem mais ou menos essa página, que a partir de hoje a gente tenta trabalhar uma cartografia. Talvez seja essa a decodificação. Eu, particularmente, eu sempre me considerei um agitador, né, na área de direitos humanos. Mas, de alguns anos para cá, eu sempre gostei muito da questão de história. Eu, particularmente, não me considero um historiador, né? Na prática, acabo sendo. Mas eu me coloco muito como um decodificador, pegando tanto o material de todas as pessoas citadas e do próprio Natanael, como trazer isso para linguagens e formas mais amplas, de você não só fazer esse tipo de resgate, pegando como parâmetro apenas a questão escrita, né? Então, de alguns anos para cá, nós temos trabalhado muito uma cartografia aqui para Natal e principalmente, né, para o Rio Grande do Norte, principalmente para Natal. Alguns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, nós conseguimos um levantamento aerofotogramétrico de Natal de 1961. A partir desse material, nós estamos trabalhando a possibilidade de fazermos 2 cartografias. Uma de Djalma Maranhão, no tocante aos anos dos seus 2 mandatos, 56, 58 e 60, 64. 56, 64. Então, isso tudo nos leva, vamos pegar no caso específico de 35. A partir de agora, a gente não começa a ver o livro, tomando como base os livros, como se fosse um zeppelin e tivesse circundando, feito um drone, a cidade de Natal. Isso porque foram necessidades. Eu lembro que, quando Clara Scharf veio aqui em Natal, na entrega de um dos prêmios de direitos humanos que nós fizemos, Clara Scharf foi a companheira de Carlos Marighella. Juntamente com o nosso companheiro Luiz Gonzaga Cortez, a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia o circuito de 35, porque eu peguei com Cortez um levantamento de locais que aconteceram tudo que rolou em Natal naquela época. Isso fica aqui, eu comecei a juntar todo esse material, e no momento que a gente começou a ter uma cartografia, então a gente começou a raciocinar. Nós temos uma carta aerofotogramétrica que foi feita em 1961, que foi o governo do estado conseguiu, através de Celso Furtado, que na época estava na Sudene, que são cerca de 300 fotos. Então, a gente foi atrás do mapa de 35. Até agora a gente não conseguiu o mapa, porque a gente chegou mais aproximado foi o levantamento aerofotogramétrico de 61, com cerca de 300 fotos, uma boa resolução, no qual a gente começou a trabalhar a junção das 300 fotos, considerando Natal, cidade baixa, cidade alta. Isso tudo nos remete a ter uma visão muito mais ampla, pegando tudo que foi escrito, né? Cidade alta, cidade baixa, e com o detalhe. Imagina todos os que estão aqui nos assistindo.
Casa do Estudante. A Casa do Estudante, em 1935, o que a gente vê da Casa do Estudante é um quartel todo crivado de balas. Então, nós estamos agora com o intuito de nós fazermos um amplo levantamento e filmagem da Casa do Estudante para nós fazermos dentro desse esquema da cartografia, né? No momento que a gente faz a junção da foto da cartografia junto com o Google Maps, você começa a trabalhar o que chama a questão do geoprocessamento. Não pense que essas palavras são complicadas, que para mim também até algum tempo atrás o eram. Mas como eu tenho um filho, Gabriel, que tem 30 e poucos anos, e é arquiteto, e mexe com isso, então eu acho que, de alguma maneira, eu continuo nas coisas do papel, mas eu começo a ter também alguém, e junto, no meio disso tudo, eu coloco o próprio companheiro Antônio Carlos, de a gente começar, viu, Natanael, pegar, porque nossa diferença é de 2 anos, né? Mas então é o seguinte, pegar tudo aquilo que está escrito e, a partir de agora, a gente começar a dar uma outra visão, né, sobre isso tudo. Eu lembro que, conversando com outro amigo, que mexe muito com esse tipo de coisa, imagina que piração. Ele disse o seguinte, no momento em que a gente tiver colocado esse material no YouTube na vida, você com um óculos de realidade virtual, você pode muito bem entrar na cidade e até olhar, ver a questão dos próprios combates. O que aconteceu, digamos, a partir daquela solenidade que começa no Teatro Carlos Gomes, depois vira o teatro com outro nome, né? E começa a questão da insurreição. Então, a ideia é o seguinte, como pegar tudo que já existe, trazer todos os textos, trazer todos os documentos, toda a iconografia, né? A questão de imagens e áudios, e começar a trabalhar essa Natal virtual, no qual, 1935, você comece, de alguma maneira, a... Eu não estou falando nada de complicado, quer dizer, quando a gente fala de pessoas da nossa própria idade, viu, Rômulo? Você não é da minha idade, não, mas quando eu falo com alguém na faixa de 60 anos, todo mundo acha isso uma piração. Mas quando você conversa com uma pessoa mais nova, isso já rola, não tem grandes novidades. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, a partir de agora, dentro desse esquema da nossa pós-TV, que a gente vai tentar trazer a questão do portal da internet, do canal no YouTube, cujo nome é Universidade Popular DHNet, nós estamos, de alguma maneira, ousando fazer uma pós-TV. Eu vejo aqui muitas figuras, como Marlúcia Paiva, Jussara Galhardo. Jussara trabalha muito a questão do indígena aqui no Rio Grande do Norte. Imagina, Jussara, a gente trazer para um canal nosso, né, essa discussão, não só com Marlúcia na questão da educação, com Jussara, a questão da questão indígena, né? E muitas outras. Então, na verdade, eu concluo dizendo que a nossa ideia é pegar tudo isso, trazer para dentro de uma cartografia, né? Começar a trabalhar a questão de maquetes eletrônicas e questão de realidade virtual, para a gente começar, de alguma maneira, a chegar mais em estudantes. E, de alguma maneira, eu conclamo daqui, eu vejo que tem aqui a Luísia Freire, que é uma pesquisadora aqui. Então, o nosso intuito é o seguinte, fazer um apelo a todos esses companheiros, para que, a partir de agora, nós estamos fazendo uma grande frente ampla. Eu quero também citar o companheiro Davi Leite, né? E o companheiro Edilson II. Eu estou sabendo que Edilson não gosta muito de falar, né, Davi? Mas a Edilson vai acabar tendo que falar, que ele conhece as coisas de Mossoró relativas a esse tipo de coisa. É bom dizer, viu, Roberto? Né? Tenho conversado muito com companheiros
lá da cidade de Currais Novos, que a nossa ideia é o seguinte, fazer... Imagina, se a coluna não passou a Serra do Doutor, existe uma ideia meio maluca que nós temos de fazer um boneco do sapateiro e que entre lá na cidade e fazermos um grande... Governador Praxedes. Praxedes, né? O camarada Praxedes. E contrapor. De alguma maneira, a gente já tem conversado muito com a antiga vereadora Tessia, né? Para que muito em breve nós façamos... A ideia, Natanael, é nós fazermos o trajeto das 3 colunas, né? Já tenho entrado em contato com o companheiro Aldo Torquato. Aldo Torquato, eu conheço Aldo Torquato da época que eu vivia na boate O Sol, em Baixa Verde, que as pessoas chamam de João Câmara. E Aldo Torquato nos mandou 2 artigos que ele fez com a questão de 35. Porque também fala muito de 35 em Natal, mas o próprio Natanael fala que isso começou no Vale do Açu. Então, para concluir, Rômulo, é dizer o seguinte, né? Eu acho que essa live, esse momento de a gente fazer uma conexão, né, entre o que foi escrito, o que pode ser decodificado, como é que a gente pode fazer com que ideias não só como de Luiz Maranhão, como 35, como Sindicato do Garrancho, a partir de agora a gente chegue em muito mais pessoas e aqui a gente fica muito animado, conclamando, né, e aceitando de muito bom grado todos e todas aqueles que queiram fazer parte desse nosso cordão, que é vermelho. Ô, Roberto, e assim, só para a gente agradecer também quem está, a audiência que a gente tem, que está fantástica a audiência, que, por exemplo, José Edilson II está aqui falando que também manda um boa noite, que também deve estar assistindo também, que é Raimundo Reginaldo Bisneto, que é filho de Reginaldo Feitosa, de Amélia Feitosa e Reginaldo Rocha. E assim, Fátima Cabral também está aqui, Rivaldo Fernandes daqui, Sérgio Pinheiro, Maria do Socorro, João Maria de Oliveira está aqui também, mandando um abraço para todo mundo. George Câmara também está aqui, Nildo Cabral, Antônio Henrique, Maria Gomes, Davi Leite, que a gente já falou, né? A Livraria Manibu também está aqui, presente, Ivete Oliveira, Maria Gomes, a professora Marlúcia, que tem uma pergunta que eu já vou fazer a pergunta dela, Ana Zélia Moreira está aqui, Aramires França está aqui, Eudes Acevedo daqui, George Barbosa, Nildo Cabral, Wilson Duarte, Jussara Galhardo, Carlos Antônio Peixoto, o pessoal da Travessias Virtuais também está aqui, Perli Cipriano também está aqui, do Espírito Santo também está aqui, a Luísa Freire, que a gente já até trouxe os dados dela aqui. Deixa eu abaixar aqui, porque eu quero chegar na que Marlúcia fez uma pergunta. Geniberto Campos também está aqui, dando boa noite para todo mundo. Helena Barreto. Para quem não sabe, Geniberto era um importantíssimo quadro de Djalma Maranhão, né? Estudante de medicina, já tomava conta da escola importantíssima de formação de quadro de pé no chão. Outra amiga também que está aqui é Ângela Tigel, que está no sul de Minas, lembrando do tempo do professor da UFRN. Perli mandando um abraço de novo. É importante de resgatar essa história, mas aí vem a pergunta da professora Marlúcia. Eu tinha achado aqui. Tá aqui, achei. Ela fala, é que não se sabia que o movimento de 30 tinha estendido até a sul. Sabia-se da região de Currais Novos, esqueci o nome, como a Serra do Doutor, chama Malhada Vermelha, a comunidade lá, que foi onde Dinarte Martins acampou suas tropas. Então ela fala que não sabia. Na verdade, o movimento de Açu, como o professor Natanael fala, vem esquecida, né, que é a guerra
dos bárbaros, que é uma guerra esquecida no Brasil, que ninguém gosta que a direita gosta de esquecer. Mas, professor, respondendo sua pergunta, assim, passando para o senhor responder a pergunta sobre esse movimento do Vale do Açu, que a professora Marlúcia pede para você falar um pouquinho mais, e aí eu já emendo numa outra pergunta, que é para a gente voltar e falar sobre a gestão, sobre esse período que a gente passou aqui, e aí o senhor poder avançar com a gente até essa repressão violenta, porque parece que foram 3 colunas que saíram para o Estado, né? Foram 16 cidades que aderiram ao movimento comunista. Então, assim, não foi uma coisa tão eloquente assim, foi uma coisa real, assim, né? O povo realmente o povo realmente, né? Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. Tá certo. Agora, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai deixar de me chamar de senhor, depois de professor. Nós estamos aqui entre companheiros, entre camaradas, entre amigos. Então, camaradas, pronto. É contigo, tá camarada. Tá bom, eu fico mais à vontade. Esse negócio, o professor, aí fica complicado. Ou então o senhor, vamos simplificar, né? Olha, algumas coisas, né? Eu vou responder as perguntas, mas eu quero mandar um abraço para o meu editor, Davi Leite, essa grande personagem, essa grande figura, escritor, intelectual, nosso amigo. É um diplomata, né? O nosso diplomata. Um grande abraço para o camarada Perli Cipriano, capixaba de Boa Cepa, que andou preso aqui na casa de detenção do Recife, um combatente da ditadura, um guerreiro do povo brasileiro, né? E a outras pessoas aqui, outras personalidades, agradecer a todos vocês que estarem presentes, né? Tá aqui enriquecendo, prestigiando a nossa conversa, né? Dizer para Roberto Monte que essa linguagem toda que você está falando grego para mim. Aliás, grego até tem algumas palavras que eu sei, mas ainda mais que grego, eu não sei nem que diabo é isso. Não sei nem para onde vai. Você pode contar com a minha boa vontade para eu ajudar no que eu souber a você, para você montar esse negócio aí que você falou, que eu não sei nem o que diabo foi que você disse tanto. Mapeamento, gel não sei o quê, papapá, isso aí eu não sei para onde vai, não. Eu agora que eu estou aprendendo a usar e-mail e passar essas mensagens do WhatsApp, de vez em quando desligo. Mas vamos lá. O movimento no Vale do Açu, ele foi tratado pela grande imprensa como movimento de bandoleiros, de bandido, coisa de bandidos sertanejos. Foi destratado como assaltantes de feira e tal, mas era um movimento profundamente politizado e organizado, orgânico. Essa questão abalou tanto que chegou até ao Distrito Federal naquela época, Rio de Janeiro, e as comunicações não eram tão fáceis como hoje. O ministro da Justiça chegou a passar um expediente para o governador do Rio Grande do Norte exigindo, solicitando informações sobre os acontecimentos, o que estava acontecendo no sertão rio-grandense, e exigindo, porque os correligionários estavam reclamando da insegurança na região, etc, etc. Então, houve a preocupação, abalou até as estruturas do poder central lá, chegou a notícia no Ministério da Revolução, que era tratado como coisa de cangaceirismo, de cangaço, né? Mas existiam em torno de 20 guerrilheiros em colunas, divididos em colunas, que se juntavam, separavam, esse número variava. Tinha 2 lideranças principais. Bom, mas o destaque que se tem desse movimento, que se colheu da matéria escrita pelo Luiz Maranhão, uma matéria escrita em 1950, publicado no jornal Voz Operária, exatamente, houve dezenas de confrontos com fazendeiros, que naquela época todos tinham capangas e armas, né? Eu até estava falando na primeira parte, era muito comum que os fazendeiros tivessem armamentos e milícias privadas, né? Aliás, a moda está voltando, né? Esse negócio de milícias privadas está voltando à moda agora.
da velha época, ou dos tempos passados. Que 30 efetivamente não acabou. Aquela retórica liberal não passa de dizer que acabou com as oligarquias, com aquele negócio. Não acabou nada disso, era só no plano do discurso. Tanto que em 35, o oligarca de Nato Maranhão carrega 2 caminhões de homens armados de algodão, bota armas e capanga para vir para a tal da Serra do Doutor, que é uma outra história. Mas sim, o movimento do Vale do Açu. Então, ali na região existiam sindicatos com aproximadamente 600 sindicalizados. Em Mossoró, sindicato em Mossoró, que aí tem a autoridade Davi Leite, que trabalha sobre isso, tem informações, sindicato do Garrancho, outros. Macau, nas Salinas. Então, existia uma camada do proletariado organizada em sindicatos. E foi desse sindicalismo mais avançado que saíram os guerrilheiros, desse movimento dos sindicatos. Não é? Os principais focos de guerrilha, o nome dos lugares é o seguinte, eu não sei dizer o que seria hoje em dia, se mudou de nome, o pessoal de Mossoró, aí Davi vai me dizer. Na linguagem militar, o centro de operações, não é? Foi a várzea do Vale do Mossoró, Açu Mossoró, né? E os 4 lugares, Canto Comprido, foi um lugar onde houve um confronto grande, Tabuleiro Alto, Três Vinténs e uma outra localidade chamada Cigano. Esses foram os 4 confrontos grandes, que servem aí para cartografia, já vai servir para a cartografia do nosso amigo Roberto. Foram os 4, digamos, batalhas, mas houve dezenas de confrontos, porque os guerrilheiros atacavam mercados ou fazendeiros, pegavam a coisa, faziam a distribuição e faziam proselitismo em praças públicas, em locais públicos. E se recolhiam, se escondiam, porque não dava para se confrontar numa guerra convencional, era uma guerra de guerrilha, né? Armamentos em número. Esses foram os lugares. Tem um negócio interessante. Na localidade cigana, registrou-se uma passagem heróica. Tinha um guerrilheiro chamado Alemão, tal de Alencar. Esse camarada estava isolado do grupo. E ao registro de que ele, cercado, ele usou até o último cartucho que ele tinha e ele morreu crivado de balas. Né? A própria figura da grande liderança, que é Torquato, Manuel Torquato, é uma figura que precisa ser celebrado pelos trabalhadores, né? Pela classe operária, pelos trabalhadores. Torquato, ele foi um organizador, foi um propagandista e foi um revolucionário. Ele morreu, ele tomou assassinado com um tiro pelas costas, em traição de um desertor. Mas ele foi preso 3 vezes, porque ele foi um organizador de sindicatos, um aliciador do sindicato, formador de consciências sindicais, e foi preso 3 vezes. Todas as 3 vezes ele fugiu espetacularmente. Como ela foi presa 3 vezes. Contra a vida dele, houve várias tentativas de morte, né? Ele terminou morrendo no fim da guerrilha, já nos últimos dias da guerrilha, na debandada, uma pessoa do grupo vendida atira nele e mata e tal pelas costas. Isso aí foi um final trágico mas a figura do Manuel Torquato é uma figura icônica, né? É uma figura para ser lembrada, cultuada pelos combatentes, pelos lutadores, né? O lamentável é que toda essa grande história, como você tem a história das mulheres, que aqui veio a contribuição, né? Amélia Reginaldo, 20 e tantas companheiras que participaram, né? Que evento importante, que outra parte do Brasil aconteceu tão expressiva participação feminina numa luta armada ao mesmo tempo? Nenhuma. Então, essa coisa teria que ser mais, vamos dizer, explorada, no bom sentido, cultuada e preservada para explicar isso. Né? Então, a guerrilha do Vale do Açu foi uma guerrilha que durou 1 ano. Aqui em Pernambuco, quando eu estou dizendo aqui porque eu moro em Pernambuco há 50 anos, o meu exílio, né? Eu sou um índio desterrado da taba. O índio que saiu da taba, não perdeu as raízes, tem saudade, mas eu estou aqui na taba dos Caetés. Saí da taba dos Potiguaras e estou dos Caetés por enquanto. Mas vejam, aqui em Pernambuco também teve a guerrilha rural, que é igualmente pouco conhecida.
E o final também foi trágico. O líder guerrilheiro aqui, que era um membro do Partido Comunista, ele foi esquartejado. Ele foi esquartejado nas ruas de Itacaibó, e mais, os seus pedaços ficaram expostos na cadeia pública para servir de exemplo, né? Uma exposição macabra de pedaços de uma pessoa humana que foi esquartejada e tal. Isso é uma história que poucas pessoas sabem, tá? E teve uma guerrilha rural. Então, é bom que se diga, 35 não foi uma quartelada, não foi um movimento só de militares, isso é quem não estudou o assunto, nem foi um golpe, foi uma revolução em todos os sentidos. Revolução porque foi patrocinada por um partido que tinha um programa político, um objetivo político, uma plataforma política para defender. Tentou tomar o poder para implantar um outro tipo de Estado e de sociedade. Recorreu às armas, triunfou em alguns lugares. No Rio Grande do Norte, essas colunas, que eu quero ver depois a representação na maquete, viu? Essa coluna que vai para as 3 direções do Estado, elas tomam 2/3 dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Destituem os prefeitos coloca os prefeitos na cadeia, solta os presos e bota os prefeitos na cadeia. Prefeito, juiz, promotor, vão para a cadeia. E em praça pública colocam governos populares. Então isso não é pouca coisa. Apenas uma história que não interessa às elites, às classes dominantes estarem contando. Porque esse é um exemplo perigoso. Você já pensou se essas massas excluídas, desvalidas, sabem que todo esse poder da burguesia que existe, tem o exército, a marinha, a milícia, a aeronáutica, os vendidos, os vendilhões, os serviçais e outros, o poder é grande, mas que tudo isso, apesar disso tudo, 35 já tinha também, as massas exploradas, elas podem ir querendo, em determinadas condições organizadas, elas podem colocar isso de cabeça para baixo e fazer a sua revolução, tomar a sua história com a mão. Quer dizer, essa não é uma história que interessa para as classes dominantes. Por isso é que é tão ocultada, as coisas são escondidas. Não é? Eu não sei se respondi. Não, respondeu, acho que sim. Acho que sim. Tem algumas outras perguntas aqui também, e um monte de gente aqui. Realmente a repercussão hoje está muito boa, a gente já está. Mas 2 nomes que eu falei, porque estava aqui o nome que identificava as pessoas, né, que é Flávio José, pelo programa que ele tem, que é Travessias Virtuais, e a Luísa Azevedo, pela Manibu, que depois eu anotei o nome aqui, que eu falei o nome que estava escrito, por isso que eu não tinha falado. Mas do Carmo também daqui, o companheiro Geraldão, né, a Jusara Calhardo, Danila Bidala de São Paulo também está aqui. E Davi vai entrar, né? Eu acabei de mandar o link também dessa nossa conversa aqui para Davi entrar aqui também e responder a sua pergunta pessoalmente. Aldemir Lemos está lá em Montanhas também, mandando um abraço, também está aqui com a gente. Mas tem uma pergunta aqui. Tem também Fernanda Tardim, do Movimento Capixaba, de Solidariedade a Cuba, também está mandando um abraço. Pronto, Chico do Chapéu está mandando um abraço. Flávio Felipe é Bocão também, Cláudio de Porto do Mangue, do Vale do Açu, está aqui com a gente. É de Carnaubás, ele é de Carnaubás. Ele é de Carnaubás, mas mora lá em Porto do Mangue, né? Ele está aqui com a gente também, outro parceirão nosso aqui também, do ativismo nosso aqui, de resgatar essa história toda. Raimundo Vitorino daqui, Nildo Cabral também. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que vem dentro disso que a gente estava falando, né? Por que chamam de intentona? Chamam para tentar diminuir a história, para tentar colocar que foi uma tentativa desvairada de se fazer isso, né, professor? Camarada, desculpa. Intentona é um adjetivo desqualificativo, é um mau intento. Não foi intentona, foi uma revolução, ou uma tentativa de revolução, foi. Uma tentativa de resolução, uma tentativa na perspectiva da classe operária, dos trabalhadores legítimos,
Deixa eu dar boa noite aqui também para Davi Leite, que é outro camarada nosso que estava no programa passado aqui com a gente, falando sobre o Sindicato do Garrancho e todo o processo das ligas operárias lá de Mossoró. Mas, Davi, por favor, responda agora a pergunta de Natanael. Ele está sem imagem, né? Você está ouvindo? Natanael Sarmento. Diga Isso, meu nome. Camarada, boa noite. Meu nome, camarada, e editor, tudo bem? Prazer conversar com você, com Rômulo, com Roberto Monte. Você colocou a questão de Mossoró, Açu. No programa passado, estávamos, Crispiniano Neto. Davi, eu acho que sua câmera não está ligada. Está tendo o quê, Rômulo? Não tá aparecendo para mim aqui. Davi, eu demorei a reconhecer você, porque você tá com uma barba branca aí e tal, assim, né? no estilo Fidel, aí eu demorei a... Então agora pode ligar a câmera aí. Acho que é só para mim que não tá aparecendo. Acho que pro público tá aparecendo sim. Acho que era só para mim que não estava aparecendo. Mas aí pode ser alguma coisa no computador aqui. Mas pode ir, Davi. Natanael, a barba branca é o tempo. Eu sou de 1966, então tenho 54 anos. A barba branca é o tempo mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a questão de Açu, Mossoró, tal qual seus livros, As Lutas, Camaradas 1 e 2, nós tentamos registrar, Edilson II e eu, na Liga Operária, esse livro aqui, Liga Operária, que a Liga Operária surgiu em Mossoró em 1921, Natanael. 1921, a Liga Operária estava surgindo em Mossoró, com a liderança de Raimundo Reginaldo. E então, 14 anos antes, os operários, trabalhadores e o comunista, Raimundo Reginaldo, em 22, se comunicava com Otávio Brandão, um dos fundadores do Partido Comunista, em 22. Primeiro tradutor do Manifesto Comunista para o português. Pois é, então Raimundo Reginaldo, em Mossoró, lidera a criação da Liga Operária em 1921. Em abril de 1921. Falávamos assim no programa passado, Rômulo e Roberto gravaram e já está aí colocado para o geoprocessamento, etc., da Liga Operária em 21. Vem de 21 a 27. 27 houve um golpe na Liga Operária. Tomam a Liga Operária dessa linha. Nem era comunista, era uma linha progressista, anterior à questão sindical. E a direita toma a Liga Operária de sopapo, com uma eleição, entre aspas, e dia 10 de abril é eleito, 10 de abril de 1927, é eleito o impostor, toma posse em 1º de maio e demite Raimundo Reginaldo, que vai cumprir uma via sacra e morre no Piauí, ouvindo a Internacional Comunista, que é cantada, sofejada por Amélia, sua filha, que você disse aí, que é verdade, é uma das mulheres que a história do Rio Grande do Norte merece resgatar. Rômulo, alguma pergunta, algum acréscimo? Natanael, um abraço bem grande. Um abraço. Tem. Aqui no chat está aparecendo bastante pergunta, né? O pessoal falando muito sobre também a Guerra dos Bárbaros, a importância de voltar também na história e mostrar que o centro de Açu emanou, né, foram 40 anos de uma guerra aí complicada e que isso tudo vai levar
uma memória popular gigantesca que vai trazer para Sul e para Mossoró e para toda a região ali de Areia Branca, e talvez por isso os movimentos que teve ali, como bem lembrou o professor Natanael. Mas também está aqui, por exemplo, Eva Tereza está aqui falando que ela nunca tinha escutado nada sobre isso. E eu acho importante esse tipo de programa, e essa é a ideia desse nosso programa, né, de trazer essas histórias, que algumas mais recentes, algumas mais antigas, mas levantar essas histórias e falar, olha, aqui é lugar de gente guerreira, de gente de luta, teve coisa boa, teve gente que morreu para defender o que a gente acredita como uma sociedade melhor, né? A gente tem aí tem Marlúcia do Carmo, Ivanete Oliveira também está aqui. Então, assim, vamos continuar nessa história sobre 35, sobre... Eu teria que fazer umas perguntas a Davi, que é ali da região de Mossoró. Se ele conseguiria. Davi, está ouvindo, Davi? Estou sim. Davi, esse Canto Comprido, Tabuleiro Alto, Três Vintém e Cigano, essas localidades ainda existem com esses nomes? Você sabe, Natanael, que a toponímia ela vai se modificando, né? Sim. Então, no programa passado, Crispiniano explicou aqui, Crispiniano Neto, onde era o Três Vinténs. A comunidade cigana também, Roberto Mano, tem que ir para a cartografia com a toponímia, Natanael, muda bastante. Eu, antes de responder especificamente, eu queria pedir a Roberto Monte para incluir a localidade da Liga Operária, onde era localizada a Liga Operária fisicamente. Na cartografia tem que, sugiro. E essas comunidades rurais, Natanael, que agora são urbanas, inclusive, elas merecem um estudo da questão da toponímia, como vai mudando, né? Então, onde nasceu o Raimundo Reginaldo? O bairro proletário de Mossoró. Os trabalhadores nas Salinas, moravam em Mossoró, no bairro Paredões. Anote, por favor, Roberto Monte. Paredões era o bairro proletário de Mossoró. Lá era a sede do Sindicato dos Trabalhadores em Salinas. Então, da sede do sindicato, que os trabalhadores em Salinas, a associação começa em 1931. Olha a cronologia. A toponímia, Paredões, onde Raimundo Reginaldo morava, onde ele se reunia para criar a Liga Operária. E Natanael já pergunta pela toponímia dos acontecimentos de 1935. Eu insisto, assim, do ponto de vista histórico, que em 1921... tem que ser resgatado, são 100 anos agora, centenário da Liga Operária foi 10 de abril, então as reuniões na Liga Operária, o golpe na Liga Operária, quando foi que houve, essa fotografia aqui, Natanael, que é da capa do Liga Operária, essa fotografia já é uma fotografia do domínio da direita, nesse golpe de 27, eles tomam a Liga Operária. Então, repito, a toponímia. Três Vinténs ainda persiste um pedacinho, certo? Mas já mudou a nomenclatura, Crispiniano Neto explicou no programa passado. Quem quiser, só assistir no canal tem.